Existe um padrão silencioso que limita o crescimento de muitas pessoas sem que elas percebam com clareza o que está acontecendo. Esse padrão não está ligado à falta de esforço ou de vontade de melhorar. Pelo contrário, muitas vezes ele aparece justamente em quem está tentando evoluir. Ele se disfarça de prudência e de responsabilidade. Mas, na prática, funciona como um freio constante no seu avanço. Esse padrão é a necessidade de ter certeza antes de agir em qualquer decisão relevante da sua vida. Você sente que precisa entender completamente o cenário antes de dar o primeiro passo. Quer prever os riscos, calcular as variáveis e evitar qualquer possibilidade de erro. Isso cria uma sensação de controle momentânea, mas também cria um bloqueio invisível. Porque no mundo real, decisões importantes nunca vêm acompanhadas de garantia total de resultado. Sempre haverá fatores fora do seu controle, variáveis que você não consegue prever e cenários que mudam rapidamente. Esperar segurança absoluta é esperar algo que não existe. E isso transforma a espera em um estado permanente. Enquanto você permanece nesse estado, outras pessoas começam mesmo sem ter todas as respostas. Elas não têm mais certeza do que você, mas têm mais disposição para agir com o que já sabem. E essa diferença de comportamento começa a gerar uma distância real ao longo do tempo. Essa distância não aparece de forma imediata, mas cresce de maneira acumulativa. Pequenas ações feitas hoje geram aprendizado prático amanhã. Esse aprendizado melhora decisões futuras. E esse ciclo se repete continuamente para quem age. Já quem espera acumula apenas intenção, sem transformar isso em resultado concreto. A sensação interna pode até ser de preparo e análise constante. Mas sem execução, não existe avanço real. Existe apenas acúmulo de pensamento. O mais perigoso é que esse comportamento é facilmente justificado pela própria mente. Você diz que está sendo estratégico, que está analisando melhor, que quer evitar erros desnecessários. Tudo isso parece coerente. Mas na prática, vira um mecanismo de adiamento. Existe uma diferença importante entre analisar para decidir e analisar para evitar agir. No primeiro caso, você define um caminho e segue. No segundo, você prolonga a análise indefinidamente. E essa linha é mais sutil do que parece. Quando esse padrão se repete, ele começa a moldar sua forma de pensar. Você passa a evitar situações que exigem decisão rápida, evita cenários incertos e começa a operar apenas dentro do que já conhece. Isso reduz drasticamente seu potencial de crescimento ao longo do tempo, porque oportunidades relevantes quase sempre vêm acompanhadas de incerteza. E se você evita a incerteza, também evita o avanço. Pessoas que evoluem de forma consistente entendem essa dinâmica mais cedo. Elas não esperam clareza total para agir. Sabem que a clareza surge durante a execução, não antes dela. E usam isso como vantagem. Elas entram em movimento mesmo com dúvida, ajustam no caminho e aprendem com a própria experiência. Esse processo acelera o desenvolvimento de forma prática e reduz a dependência de validação externa. Com o tempo, isso muda completamente a relação com o risco. O medo diminui, não porque o risco desaparece, mas porque a capacidade de lidar com ele aumenta. Isso gera mais confiança. Enquanto isso, quem permanece esperando segurança continua no mesmo ponto, sempre planejando,
sempre analisando e sempre adiando decisões importantes, sem acumular experiência real.